Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maíra da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura do aroma, artesanato do aroma daqui de Curitiba. E hoje o vídeo é para tentar esclarecer, colocar alguns norteamentos assim numa questão que aflige muito os alunos que estão em formação de aromaterapia, que é como é que eu atendo, né? É uma questão que sempre surge. E ontem eu gravei um vídeo falando sobre como a gente pode fazer um bom uso dos grupos de aromaterapia da internet para aprender aromaterapia. E em determinado momento lá eu comentei que eu achava inacreditável que alguém que tenha feito curso de aromaterapia não soubesse como atender alguém, né? Só que isso eu talvez tenha jogado assim e eu imagino que eu precisaria ter gastado um pouco mais de verbo para explicar essa minha opinião, porque senão do contrário ela vai ser mal entendida e é essa razão que me faz gravar esse segundo vídeo. Bom, o que acontece é o seguinte, quando um paciente, um interagente chega pra gente, né, eu costumo brincar com meus alunos que eles vêm com aquelas queixas que parece a música O Pulso, né, dos Titãs, né, aquela começa a falar uma doença atrás da outra e às vezes umas doenças cabeluda, né. E aí a pergunta é, como é que eu atendo, né? Normalmente as pessoas dizem que elas não sabem atender porque elas acham que lhes falta conhecimento. Obviamente que isso tem um fundo de verdade, né? Quando você não tem conhecimento suficiente, você não consegue tratar aquela pessoa. Mas a questão é que não é só isso, não é só falta de conhecimento. Porque vamos imaginar o seguinte, né? Se a aromaterapia de fato enveredar para essa coisa que eu chamo de alopatia aromática, né? Que é colocar o uso dos óleos essenciais dentro do paradigma biomédico, a gente nunca vai ter conhecimento suficiente se a gente for um profissional generalista. Vejam, os médicos não são profissionais generalistas e os que são ainda estão assim lutando bravamente para continuar sendo, que seriam os clínicos gerais, né? Os médicos, eles são cada vez mais especialistas e especializados, porque o paradigma biomédico, ele impõe uma especialização. Então, se a alopatia aromática for o que sobreviver, ou então que vencer a batalha de mercado de como os óleos essenciais são utilizados na saúde, eu acho que um aromaterapeuta não vai conseguir mais dar conta do que vai aparecer em consultório. Um aromaterapeuta ele vai ter que ser um especialista, assim como os médicos hoje são especialistas, ou qualquer outra área dentro dentro da saúde que se norteia por esse paradigma biomédico. A gente vai ter que ter um aromaterapeuta especialista em pele, um aromaterapeuta especialista em, sei lá, problema metabólico, um aromaterapeuta especialista em problema ósseo-muscular e por aí adiante. Então, como eu acho que a discussão não pode se nortear, né, para isso, e se ela se nortear, a gente tem que entender que nós nunca estaremos prontos, né? A gente sempre tem que ter a chance de saber onde buscar o conhecimento. Mas como eu gostaria que o nosso papo não enveredasse para essa área, eu quero colocar um outro ponto de vista para vocês, né? Que às vezes tem dificuldades em como atender. Eu acho que uma pessoa que já fez algum curso de aromaterapia, por mais básico que seja, ela tem muitas condições de atender uma pessoa que busca auxílio dela em consultório. Não dentro do paradigma biomédico, mas dentro do paradigma das terapias integrativas e complementares. Quando eu falei naquele vídeo que eu não entendia como é que a pessoa não tinha nada de informação depois de ter feito um curso para atender, é justamente por isso, porque na minha cabeça, se aparece uma pessoa que tem algum sintoma, alguma doença, que organicamente, né, eu não consiga atender, porque me falta aquele conhecimento, ou porque não existe aquela resposta dentro da aromaterapia, eu estou olhando para aquela pessoa pelo paradigma biomédico. Se eu olhar essa pessoa pelo paradigma das terapias integrativas e complementares, eu sempre vou ter no que ajudar aquela pessoa. Sabe que existe uma área dentro da enfermagem e da medicina também, né, que é uma área muito bonita, uma área muito linda, né, que é dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são aqueles cuidados que são dedicados aos pacientes terminais, né, aos pacientes onde não resta muito mais esperança de uma cura, de uma regressão daquela doença. E são cuidados que querem trazer, sobretudo, conforto, diminuição da dor, né, tudo isso em final de vida.
E quando eu fico observando alguns tipos de doenças que surgem, né? Doenças não, de doentes que surgem em consultório, não que sejam pessoas que estejam em final de vida, mas quando a aromaterapia não consegue ir na causa ou dar uma resposta efetiva, a gente deveria pensar nessa estratégia dos cuidados paliativos, né? Só que aplicado a uma situação que não é de final de vida, que é de você trazer conforto e bem-estar para aquela pessoa. Nem que seja um conforto e um bem-estar transitórios, né? Como são os efeitos aromacológicos proporcionados pelos óleos essenciais quando inalados, né? Então eu penso assim, vem aquela pessoa com aquela doença perrenguda, né? O que se faz? Será que não dá realmente para tentar trazer um conforto emocional? Não dá para fazer uma massagem nos pés, uma massagem nas mãos? Não dá para colocar um aroma no ambiente? E quando você faz isso, se você contratar esse tipo de tratamento com o seu interagente, né, se você expuser para ele, olha, isso que você está buscando na aromaterapia não vai dar, ou comigo é que não vai dar, né? Mas eu posso te oferecer isso, o que você acha? Eu te oferecendo isso, nós vamos ter esse retorno. Talvez você se sinta mais bem disposto, se sinta mais alegre. Isso é uma coisa que você pode acordar com o teu interagente. Então eu não vejo qual é o problema de você sugerir isso para a pessoa, até de uma maneira bastante honesta, né? Dizendo para ela que, olha, eu vou até aqui, né? Até aqui eu consigo ir com você com os óleos essenciais. Dali para frente já não me compete mais ou não compete mais a aromaterapia. Então é isso que eu fico pensando, quando alguém manda uma pergunta no grupo de WhatsApp ou no grupo de Facebook, o que eu faço para tal doença, para tal sintoma? E é aquele sintoma perrengudo, né? E aí eu sempre pergunto para essa pessoa, o que você imagina fazer? As pessoas têm dúvidas porque elas estão pensando com cabeça de médico, porque elas estão pensando com cabeça de paradigma biomédico. Não é isso, elas têm que pensar na pessoa que está sofrendo, porque com certeza algum auxílio através dos óleos essenciais você vai conseguir proporcionar para o teu interagente. Se você pensar com cabeça de paradigma biomédico, você vai querer oferecer com os óleos essenciais o que os medicamentos alopáticos já fazem. E aí é uma questão de você se perguntar se realmente você tem conhecimento para isso, e a resposta eu tenho quase certeza que vai ser não. Porque, enfim, tem muitas coisas que a gente não tem retorno dentro da aromaterapia, né? E mesmo assim, por que eu acho que tem quase certeza que vai ser não? Porque mesmo aromaterapeutas experientes, né, com 10, 15, 20 anos nas costas, não sabem tratar tudo. É uma coisa que você dedica uma vida para se especializar num assunto. Então eu acho muito engraçado quando as pessoas se formam aromaterapeutas e vão começar a atender em consultório e de repente elas acham que elas têm que ser um aromaterapeuta generalista que nem médico que consegue tratar de uma maneira alopática, né? Alopática, aromática, tudo que aparece pela frente. Não, a gente não consegue fazer isso e nem é da nossa competência fazer. Então, se mudar essa chavinha na cabeça de vocês, né, de alopatia aromática para aromaterapia, que é uma prática integrativa, complementar, que foca na pessoa e não na doença dela, no sintoma dela, eu tenho certeza que com um curso de aromaterapia, algum cuidado você já vai conseguir oferecer para aquela pessoa. E aí, é claro, dentro de uma questão de honestidade profissional, dentro de um código de ética, né? Você acorda esse tratamento com o teu interagente, coloca o que você quer fazer, os resultados que você espera obter e verifica se tá bom para ele. Ah, Maíra, mas aí a pessoa já me pagou a consulta e vai sair sem nada. Bom, então não cobra consulta, porque eu acho que também quem tem dilema de ficar cobrando consulta para paciente que acaba saindo sem nada, não cobra consulta, é tão simples. Ou vocês, todo médico que vocês vão e pagam consulta, vocês saem com a solução do problema de vocês. Se vocês saírem, então não cobra consulta. Agora, se alguma vez na vida vocês já foram no profissional de saúde, não saíram com o problema da vida de vocês e pagaram a consulta do mesmo jeito, então para de ter dilema na vida de cobrar consulta, né? Essa coisa de cobrar consulta também é uma coisa muito engraçada, né? Muito engraçada. Sempre tem gente que fala o seguinte, assim, que um aromaterapeuta deveria dar de graça, né? Que nem aquela coisa do reiki, né? Então não se cobra pelo reiki, mas pelo tempo que você está... Aquela coisa, né?
É assim, ah, não, Maíra, mas acontece que eu sou um aromaterapeuta, eu só posso cobrar realmente se eu ajudar a pessoa, né? Eu acho que não, né? Eu acho que você deve cobrar porque, afinal de contas, essa pessoa está lá, né? De frente de você. E toda ajuda é ajuda mesmo que a ajuda não pareça ajuda naquele momento, né? Se a pessoa esteve lá para buscar uma aromaterapia e descobriu que a aromaterapia não é a dela, você já economizou várias sessões para aquela pessoa. Não é assim, né? Pelo menos ela descobriu o que ela não vai fazer. Pô, isso já economiza uma porção de coisas, né? Mas sempre que algum aromaterapeuta vem com essa de que nós temos que popularizar a aromaterapia, portanto não dá para cobrar, eu falo, meu amigo, então não cobre. Seja um aromaterapeuta que só faz trabalho voluntário, mas não venha colocar na minha conta de eu ser voluntária também, porque eu não posso. Né? Né? Então não fiquem com esses dramas de consciência não, porque isso é bobagem. Cobrem o preço justo. Ninguém precisa cobrar um preço aquém das possibilidades financeiras daquele interagente. E abram espaço, eventualmente, até para cobrar um pouco mais de quem tem mais condição financeira, para vocês poderem fazer uma cobrança mais barata para quem não pode. Né? Quantos aromaterapeutas alunos meus que eu conheço que não fazem exatamente um trabalho voluntário, mas cobram muito pouco. Ou então, às vezes, cobram mais caro de alguém para poder comprar o produto e dar para alguém que não tem condições de se tratar. Né? A gente tem que ter esse discernimento, né? A gente tem que ter essa possibilidade, né? Mas não como uma obrigação, mas como uma possibilidade do nosso trabalho, né? Bom, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Tentem virar a chave, né? Quando vocês estiverem diante de alguém com uma doença, um sintoma muito cabeludo, não pensem com a cabeça de alopatia aromática, não, pensem com a cabeça de aromaterapia enquanto prática integrativa e complementar. Essa mudança de chave vai fazer com que vocês percebam que vocês têm muito mais a oferecer do que vocês acham para aqueles interagentes que chegam no consultório, tá bom? Um beijo, até!